Hoje é terça-feira, dia da gente colocar a bunda na cadeira e realmente aprender como que funcionam as coisas no campo de batalha. A gente vai começar hoje aqui falando sobre Spanning Tree. É isso mesmo, eu preparei um vlog para vocês hoje que a gente vai vir aqui com conteúdo de Spanning Tree de altíssimo nível. Você vai entender o que é esse protocolo, como que ele funciona, por que você precisa conhecer Spanning Tree, como implementar Spanning Tree da melhor maneira possível e, claro, como que você faz troubleshooting, como que você resolve problemas quando você tem alguma situação com o Spanning Tree. Mas antes da gente ficar nisso daqui, ó, olha aqui para essa luzinha que eu deixei aqui embaixo. Se liga nisso daqui. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui o meu celular e olha só. Entende uma coisa comigo. Imagina que você tem esses dois switches aqui, tá? Switch que eu vou chamar ele de switch A e switch B. Esses dois equipamentos estão conectados com dois laptops. Vamos pegar aqui que seja a Júlia, tá? E a Camilinha, né? A Júlia e a Camilinha, elas precisam falar entre si. Para elas falarem entre si ou para elas saírem, mandarem o tráfego para fora aqui e chegar até a internet, elas precisam fazer diferentes caminhos, né? A Júlia vai sair por esse lado, a Camilinha vai sair por esse lado, ou no caso a gente teria uma redundância entre o switch A e o switch B. Se caso uma dessas interfaces aqui for a down, a gente consegue fazer esse caminho inverso, passando por B, chegando até A e indo para a internet. Só qual o problema disso? Existe uma redundância aqui entre esses caras e essa redundância pode causar um grande problema na nossa infraestrutura se isso não for bem planejado, bem configurado. É aí que entra um tal de protocolo que é o Spanning Tree, ou STP, que vai ser responsável por nada mais, nada menos de garantir que essa redundância funcione da maneira mais correta possível. É sobre isso que a gente vai discutir hoje aqui no nosso vlog de Spanning Tree. Então eu peguei uma aula, galera, uma aula assim, ó, que tá fina demais, que é para você entender como que as coisas acontecem no campo de batalha. Meu objetivo é te ensinar pela prática. Então gruda essa bunda na cadeira aí, vamos junto aprender agora Spanning Tree de verdade, porque eu tenho certeza que você vai se deparar com o Spanning Tree na sua carreira como analista de redes. Antes da gente cair para a aula, deixa eu fazer um convite aqui só para garantir que tá tudo bem avisado para você. Nós estamos inaugurando a pós-graduação em redes e cibersegurança da HackOne, uma pós-graduação totalmente voltada para o campo de batalha, Skin in the Game, reconhecida pelo MEC, que você vai estar num programa de 1 ano com a gente, é isso mesmo. Ela vai iniciar as aulas no dia 4 de fevereiro de 2023, só que a gente já abriu as pré-matrículas, então dá uma olhadinha nos links da descrição para garantir que você também consegue fazer parte da nossa pós-graduação em redes e cibersegurança da HackOne. E o último recado, vamos lá, né? Pela amor, produção, dá um grito aí pra gente, né? Vamos, né, se inscrever no canal aqui da HackOne, vamos curtir esse vídeo para poder chegar até mais pessoas. Tamo junto, solta aí, ó, produção, chama aí, aula de Spanning Tree chegando forte agora para você dominar esse protocolo que vai te perseguir aí na sua trajetória, sem dúvidas, eu volto com vocês daqui a pouquinho. Eu já ministrei uma aula nas nossas aulas ao vivo sobre Spanning Tree, mas aqui a gente vai revisar tudo, né? E passar o conceito a nível de CCNA também, tudo muito novo, tá? Então vamos chamar esse cara aqui, ó. Todo switch ele tem um MAC address por porta e ele também tem um MAC address da caixa, tá? Como você vê isso? Se você der um show version no switch, o show version, você vai ver que lá na caixa ele tem um MAC address, tá? Então, se a caixa tem um MAC address, na hora que o Spanning Tree define quem que vai ser, qual que vai ser as escolhas dos estados de portas, qual que vai ser aquele número que vai dentro do header do BPDU, é baseado nesse MAC address, no MAC address da caixa, não no MAC address da porta. Então vamos definir aqui que o MAC address desse cara seria AA, tá? Só para poder reduzir, ficar mais simples de a gente dar os exemplos. Esse cara aqui seria o BB, e esse cara aqui vai ser o CC, tá? Então, esse é o MAC de cada uma das caixas. Essa porta que eu vou dar porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5 e porta 6. Beleza.
Então imagina que você ligou essas caixas agora pela primeira vez, né? A parada está iniciando, os caras começaram a subir o iOS e a caixa ligou. Na hora que a caixa ligou, você concorda comigo que tem um loop nessa rede? Porque esses caras se conhecem via dois caminhos, né? Então se eu mandasse um broadcast aqui, poderia rolar um loop na rede se eu não tivesse nenhum protocolo para evitar isso. Então na hora que você ligou a caixa que ele estabeleceu, esses caras vão começar a trocar aquele BPDU que nós falamos, né? Dentro do BPDU, ele vai uma informação que a gente chama de Bridge BPDU, de Bridge ID, tá? E dentro do header dele, lembra que a gente mostrou na última aula? Tem um campo lá que é o Bridge ID. O que é esse Bridge ID, tá? O Bridge ID é a identificação da caixa. Então, a identificação de quem é você, tá? Quem sou eu? Essa identificação, ela é feita da seguinte maneira. Você tem 2 bytes para você definir a priority. Então, você tem 2 bytes lá nesse campo. Você tem um espaço de 2 bytes para definir uma prioridade, uma priority. E você tem 6 bytes para você definir o MAC address. Então, você vai escrever o seu MAC address nesses outros 6 bytes. 6 bytes. 6 bytes. Tá. O que é essa priority, cara? Essa priority, ele é um número... Ele existe uma priority default, que toda a caixa já vem configurada com aquela prioridade, mas ela pode ser alterada. Então, a priority, ela é um número, tá? Ela é um número que ele pode ter variações de 4.096 entre 4.096. Como assim? Ou seja, sua primeira priority ela pode ser 0, depois a próxima 4.096, depois a próxima 8.192 e assim vai, sempre somando 4.096 e 4.096 nela, tá? Por default, todas as caixas ele vem com uma priority de 32768. Ele vem com essa prioridade já marcada no BPDU de todas as caixas, se você não fizer nenhuma alteração. Então, tanto A, quanto B, quanto C, eles vão estar com a priority default, 32768 e 32768. Por que isso é tão relevante, Lucas? Eu entender que no BPDU ele vem o Bridge ID e o Bridge ID, né? Então, o BPDU ele gera o Bridge ID e esse Bridge ID é igual o BPDU vai gerar o Bridge, tem o Bridge ID e o Bridge ID é igual Priority mais MAC. Por que isso é relevante? Porque nós queremos entender agora como que o protocolo escolhe as piores portas para serem bloqueadas, certo? Se eu quero escolher a pior porta, o protocolo tem uma sequência de regras que vai ser executada para essas portas serem bloqueadas. Quais são essas sequências de regras, Lucas? A primeira regra que nós temos é olhar para a topologia e escolher na topologia um cara que a gente chama de root bridge. Então eu vou olhar para minha topologia inteira e vou falar assim, ó, nessa topologia aqui, eu quero, e nós estamos trabalhando com o protocolo 802.1d, tá? Para essa regra aqui, que é o Common Spanning Tree. Nessa topologia, eu quero escolher alguém para ser o root bridge. Eu quero que o cara seja a raiz dessa rede. Quem que vai ser esse cara que vai ser essa raiz? Existe uma regrinha para isso. O cara que vai ser a raiz da rede é o cara que tiver o menor Bridge ID. O menor Bridge ID. E da onde vem esse Bridge ID, Lucas? O Bridge ID vem daqui, ó. O Bridge ID vem do seu Priority mais o MAC address dessa caixa. Tô tomando um cafezinho aqui, mas tudo bem, né? É o cara que tem o Priority mais o MAC address. Então, no caso aqui da nossa topologia, quem que foi escolhido o root bridge dessa rede? Cara, se eu tenho todo mundo com priority 32768, né, default 32768, eu preciso escolher o cara que tem o menor MAC. Porque se o priority já é 32768, é o mesmo priority de todo mundo, não é que o bridge ID é definido com o priority mais o MAC, então vamos olhar o MAC address. Você concorda que A é menor que B e que é menor que C, né? Porque A em hexadecimal vai valer 10. Então, esse cara aqui, baseado apenas na primeira regra do nosso Spanning Tree, esse cara vai ser escolhido na topologia como o quê? Como root bridge. De novo, nós estamos olhando as regras do protocolo, como que o protocolo funciona, para entender qual porta que esse protocolo bloquearia, tá? Aí eu venho já para a segunda regra, cara. A segunda regra
é o seguinte. Vou fazer igualzinho o outro, né? Todas as portas do root bridge, vão ser row designated, status forward. E que é isso no caso? Row e status, né? Todas as portas do root bridge vão ser designate status forwards. O que é isso? No Spanning Tree, cara, nós temos as eleições das portas, que é a próxima aula que nós vamos cobrir em detalhes, mas a porta ela pode ter dois parâmetros. Desculpa, um primeiro deles é a regra da porta, que é o row, e o segundo parâmetro dele é o state, que é qual que é o status que essa porta está passando. Então eu posso ter uma porta designated como regra e como status enviando tráfego, fazendo forwarding. Posso ter uma porta como row dela root e o status dela como forwarding. Posso ter uma porta como row bloqueada e o status dela como blocking. Então, existe uma variação entre a regra da porta, qual que é a regra dela e o que realmente passa de tráfego ali. Então, o status, o state, é o que realmente passa de tráfego, tá? A gente vai entrar em detalhes na próxima aula, mas só para você entender, a row designated, ela sempre vai ser o status forward, né? Então, eu encaminho tráfego naquela interface. Então, pela regra 2, nós olhamos para a topologia e a gente escreve o quê? Que essa topologia aqui, ela vai ter as portas do root bridge como designated e a porta vai estar no status forward. E essa daqui vai estar no designated e a porta no status forward, né? Sensacional. Regra 2 foi isso que me avisou. Regrinha 3. Regrinha 3, nós viemos agora para as outras caixas. Quem que são essas outras caixas? Esses dois malucos aqui, ó. Esses caras nós vamos... eles são chamados de não root bridge. E aqui também é chamado de não root, tá? De não root bridge. E aí eu venho à próxima regra. Escolha uma root port no não root bridge. Não root bridge. Então, naqueles caras ali que são não root bridge, né? Esses dois caras no caso, se eu tivesse mais switches, esses caras também seriam não root bridge, porque eu vou ter um root bridge na minha topologia, um único root bridge. Se eu quisesse um segundo root bridge, esse cara seria o meu backup root bridge, tá? Não vai ser um root bridge ao mesmo tempo, ele seria um backup. Mas eu tenho um único root bridge, então os demais são todos não root bridges. Então, olhando para esses caras que não são root bridges, eu tenho que escolher uma porta root port. Ah, Lucas, e como que eu escolho essa porta root port? Existe uma regrinha que cada porta root, cada porta, né, cada interface, cada circuito, ele tem um custo, tá? Um custo. Então, a root port que está aqui, ela é definida pelo custo da porta. Como assim um custo, cara? Então, imagina que cada porta, ela vai ter uma espécie de métrica. E essa métrica, ela é chamada de custo, tá? Esse custo da porta é o custo para você chegar de um lado para o outro, quanto que você paga para sair de B e ir até A, e quanto você paga para ir de C até A, se é melhor ir por um caminho ou se ir por outro. Tem uma tabelinha, a gente vai olhar no slide essa tabelinha, tá? Mas só para a nível de exemplo aqui, né? Vamos pegar lá o slide, vai, que daí fica mais dinâmico a parada, né? Se você pegasse a tabelinha, já vê outros aqui. A tabelinha é isso aqui. Uma porta 100 megas ela vai ter um custo de 19, uma porta de 1 GB vai ter um custo de 4, uma porta de 10 GB vai ter um custo 2. Existe uma revisão do Spanning Tree que muda um pouco esses custos, tá? Para uma nova versão, mas para a prova do CCNA atual, ele vai pedir que você foque nessa tabela aqui, nesses custos. Então, uma porta de 100 MB vai ter um custo de 19, uma porta de 10 MB vai ter um custo de 100, tá? Vamos usar esses dois como referência lá e a gente vai voltar nesses slides. Bom, então veja bem, imagina que eu tivesse aqui, né? Vamos desenhar de preto, né? Se eu tivesse essa porta aqui, ó, com uma banda, tá? De 100 megas. Aqui eu tivesse também uma banda de 100 megas. E aqui eu também tivesse uma banda de 100 megas. O custo dessas portas, se a gente olhar a tabela lá,
cada 100 megas vale 19, né? 19, 19 e aqui também 19. E o que acontece, cara? Se eu preciso escolher uma root port e essa root port ela é baseada no custo da porta, quando eu olhar para minha topologia aqui, vamos pegar na perspectiva de BB. BB, ele tem duas opções de caminho. Ou ele vai direto para A, e aí o custo dele seria 19, ou ele vai via CC e o custo dele seria 19 mais 19, porque aqui também paga 19, certo? Então o que é mais barato? Eu pagar 38 ou eu pagar apenas 19 para ir direto para A? É melhor você ir direto, né? Se é melhor você ir direto, então a gente vai pegar e essa porta aqui, a porta 6, vai ser a nossa root port. Root port. E essa porta também ela tem um state de forward, tá? A gente vai falar disso na próxima aula. Beleza, olhando na perspectiva de CC, é a mesma coisa. É melhor eu ir via custo 19 ou via custo 38 passando por BB? Diretão, porta 3 então é a root port. Beleza? Show! Já podemos ir para a quarta regra. A quarta regra, cara, ela é o seguinte. Todo enlace, ele tem que ter uma designated. Todo enlace ele tem que ter uma apenas, tá? E aqui é uma também. Uma designated port. É uma designated port, forwarding, né? Forwarding state. Como assim, no caso, uma designated port forwarding state. Então, se eu olhar aqui, ó, nessa topologia, nessa topologia, eu tenho já uma designated port desse lado e o outro lado eu defini ela como root port. Eu já tenho uma designated port desse lado, o outro lado eu defini como root port. Mas aqui e aqui eu não tenho nada ainda. Eu não defini o que vai acontecer ali naquelas portas, né? Se eu não definir o que vai acontecer ali naquelas portas, eu preciso olhar para aquele enlace e falar, ó, qual porta que eu vou estar definindo como uma porta que vai ser a porta designated. Se aqui nesse caso, né, eu tenho a porta 5 e a porta 4, a primeira regrinha nesse enlace, porque aqui o custo da porta ele é o mesmo, ele é o 19, certo? Tanto para um lado quanto para o outro, porque é a mesma banda. Agora, como que eu defino qual das duas pontas vai ser a minha porta designated? Você olha o Bridge ID. O Bridge ID desse cara é menor do que o CC, porque B vale 11, né, em hexa. CC vai valer 12. Então, se o Bridge ID desse cara, esse cara também tá me mandando BPDU. Se esse Bridge ID dele é menor do que o meu, essa porta vai ser escolhida esse lado aqui como designated forward. E aí eu cumpri o que pedia na regra 3, na regra 4. E aí vem a última regra, cara, que é a mãe de todo mundo, que é block all rest. O que é esse block all rest? Vai lá e bloqueia todas as outras portas. Então essa porta aqui vai ser a minha porta bloqueada. Sensacional, cara, porque agora você bloqueou essa porta, certo? Você bloqueou essa porta. O Spanitree continua rodando os BPDUs aqui dentro. E se por acaso houver uma falha nessa rede, se esse link aqui, ó, for a down, esse link aqui, o que ele faz? Ele abre esse caminho e começa a mandar tráfego por aqui, cara. Porque o Spanitree vai estar sempre escutando, entendendo o que está acontecendo na rede para poder liberar o caminho de backup. Isso daqui, bicho, se você decorar essas 5 regras aqui, aprender essa parada, você vai ser o rei do Spanitree, bicho. Porque isso daqui é a maneira que ele roda tanto pro CSTP, tanto que ele roda pro 802.1W, que a gente vai ver mais pra frente, quanto ele roda pro MSTP, que vê só lá no CCNP Switch, tanta maneira que ele roda do PureVLAN Spanitree, ou PureVLAN Rapid Spanitree, é a mesma coisa. Tem uma característica a mais ou a menos em cada um dos protocolos, mas a maneira de o protocolo executar as regrinhas, ela é exatamente igual. Então vamos voltar para o slide agora, vamos fazer uma revisão ali no slide, tá, do que a gente comentou aqui, e aí a gente vai começar a meter o pau na máquina. Tá, vamos voltar lá então. A Spanitree é sensacional, a parada a gente usa demais no dia a dia, né, porque precisa evitar loop na rede.
Só que a preferência é você tirar o spanning tree. Fazendo como? Elimina os enlaces de layer 2. Coloca tudo para trampar em layer 3, né? Daí você elimina o spanning tree. Beleza. Hoje, o que acontecia, né? Por que a gente tinha spanning tree antes? As caixas, ela não tinha uma performance tão boa em layer 3 como ela tem em layer 2. Então acabava que a gente era obrigado, né, a sempre implementar o spanning tree, porque a performance em layer 2 era melhor. Hoje, cara, você tem processamento na ASIC ali, né? O cara fazendo DCEF, Distributed CEF, para fazer a performance da caixa ser parruda, né? Então não é o mesmo caso. Beleza. Então a gente já falou aqui, ó, calculando o spanning tree, né, que ele vai estar escolhendo lá um bridge ID, que ele vai pegar baseado no priority. Falamos ali da designated port, né, que seria as port rows, né? Então você tem a regra da porta, ela como designated, e o status que a porta vai ser definida, né? Então toda porta, cara, ela vai trabalhar uma regrinha, ou ela vai ser a regra dela define, tá correlacionada com o status dela. O que é o status, né? O status é o que passa naquela interface. Se passar tráfego, então vai ser um status forwarding. Se ela tiver designated, a gente vai ver mais pra frente, tá? Detalhe isso aqui. Mas ela pode estar como designated, mas ela tá em listen mode, né? Ela tá escutando o que tá acontecendo na rede, ou ela tá em learning mode, né? Como state, tá? Então, o state dela, ele pode variar, mas a row, a regra que a porta foi elegida, essa regra aqui é baseado em como que você trocou o BPDU na sua rede, tá? Estado das portas, cara, ele é muito simples, né? Primeiro vamos voltar aqui só entender uma coisa. A porta, ela pode ter uma regra, né? Uma row, que é o que nós falamos. A gente poderia ter uma porta como root port, você poderia ter uma porta como designated port, certo? E essas portas aqui, você poderia ter uma porta como row também de blocking. Tá? Essas portas aqui, na hora que você olhar, isso aqui é as rows, né? A regra que a porta vai estar. Só que cada uma dessas portas, ela pode passar por um status, né? Então, baseado na regra que ela foi eleita, ela pode passar tráfego ou não, ela pode estar bloqueada por aquele momento, mas ela vai voltar. E é isso que são os estados das portas, tá? Então, os estados é que nem você tem uma porta X e ela pode estar up, down, pode estar up, né? Então, pode estar down, down. Então, esse é o status da nossa porta, tá? Então, na hora que a gente fala de um status disable, é o quê? É uma porta que tá down. Você desligou lá aquela interface e a porta não tá rodando nada. Então você não tá passando o spanning tree, olha, não faz parte da topologia do spanning tree. Tá? A gente vai ver isso aqui na linha de comandos que vai ficar mais tranquilão, né? Blocking port, né? É uma porta que ela só recebe BPDU. Então ela não manda, não passa, ela não envia BPDU por essa porta, mas ela tá sempre recebendo BPDU. Por quê? Porque ela quer saber se tá tudo bem na topologia. Porque se tiver tudo mal, se deu ruim na topologia, o que ele faz? Ele muda o status dessa porta, faz uma convergência e a porta vai assumir uma nova regra, tá? Então, ela não pode receber dados ou adicionar MAC address nessa interface. Então, ela não pode receber clientes, né? Ela não pode receber um novo switch ali, porque é uma porta bloqueada. E ela não vai receber nada ali dentro. Ela só vai reaceitar os BPDUs e vai ver se a topologia tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem? Deu ruim? Aí eu faço a convergência da topologia, tá? Então, a porta bloqueada, ela é isso. Ela só recebe BPDU e ela não aceita adicionar nenhum MAC address. Vamos lá. Além disso, nós temos mais alguns status aqui, né? Status Learning, Listening e Forwarding Delay, tá? Vamos falar desses caras. O Learning Listening, cara, ele é o seguinte. Nós vamos... quando você está olhando a topologia do spanning tree, né? Você tem os dois switches aqui conectados entre si, né? Se você olhar o 802.1D, que é o Common Spanning Tree que a gente está falando por enquanto, a gente vai entrar nos demais mais para frente, esses caras, na hora que a porta receber um BPDU, a primeira coisa que ele vai falar, se ele definiu a regra da porta e a porta é uma designated, essa porta vai passar por um estado de listening,
que é escutando a rede, e depois vai passar por um estado de learning, que é também aprendendo a rede. Então, esse listening é eu escutar a rede por quanto tempo. Então, eu fico lá escutando e falo assim, peraí, deixa eu entender os BPDUs que eu estou recebendo para ver se eu vou liberar tráfego nessa porta, se eu vou deixar a porta como uma porta utilizável, ou se pode dar algum ziriguidum aí e eu guardar essa porta e aplicar essa porta de uma outra regra. Quando eu estou nesse processo, eu não posso enviar ou receber data, né? E ela está participando lá do Spanning Tree. Então, ela está participando da topologia e ela está entendendo a rede sem receber dados. Então, para o cliente, ela está quietinha ali por um determinado período de tempo. Depois que ela passar esse tempo, é por tempo mesmo, tá? Em segundos, quanto tempo ela pode transicionar para o próximo estado. Depois de passar esse tempo, ela vai para o status de learning. Nesse status de learning, ela continua enviando e recebendo BPDU, mas agora ela pode aprender os MACs na sua MAC Address Table. Aqui eu não aprendo MAC. Aqui não tem MAC Address instalado na tabela ainda. Aqui eu já posso aprender MAC Address, mas eu ainda não posso enviar dados, né? Esse processo de learning é justamente isso, aprendendo o que tem nas topologias, né? Aprendendo o que está pendurado naquela interface, mas eu não envio, não propago ainda dado daquela informação, só estou enviando e recebendo BPDU, mais nada, né? Protocolos, o pacotinho, o quadrinho lá, o BPDU. E qual que é o tempo, Lucas, que essas portas elas vão passar nesses estados, no Listening Learning? Quem define isso é o tal do Forwarding Delay. Então, o Forwarding Delay, por default, ele é 15 segundos. Então, por default, eu vou ficar 15 segundos em Listening e 15 segundos em Learning. Cara, esses 15 segundos em Listening e esses 15 segundos em Learning vai causar pelo menos 30 segundos para minha topologia fazer a convergência completa, né? Se eu pegar esses 30 segundos, mais o max age que a gente falou lá no comecinho, né, que era se eu não receber nenhum BPDU que está rodando a cada 2 segundos, se eu não receber nenhum durante 20 segundos, eu entendi que ali não tem nenhum switch pendurado, né? Então aí eu libero a porta, né? Ou faço uma convergência nova do Spanning Tree, enfim. Se eu não receber durante 20 segundos, aí tá tudo bem. Então imagina aqui, 30 segundos mais 20 segundos, a sua convergência poderia chegar em até 50 segundos, né? É claro que se você tem um max age de 20 segundos, você tá rodando lá o BPDU e você tá aqui, com max age de 20 segundos. Se você ligou a caixa e já chegou um BPDU em 2 segundos, né? Isso aqui já era. Aí você só passa pelos 30 segundos que é de listening e learning para escolher em quanto tempo você vai liberar a porta, né? Então, pode variar no 802.1d, no Common Spanning Tree, a sua convergência ela vai ser no mínimo de entre 30 e 50 segundos, porque a porta ela tem que passar pelo status de listening e pelo status de learning, tá? Então, pode ser um problema isso daí, né? Pode ser, não, é um problema você tá trabalhando com 802.1d e a porta demorar tanto tempo para convergir assim, seu cliente ficar enchendo o saco, ligando lá no call center, querendo abrir chamada e você tendo que atuar simplesmente por uma implementação ruim do Spanning Tree, né? Nós vamos mostrar mais para frente, eu vou mostrar como implementa aqui, né, na próxima aula, e mais para frente como a gente melhora, que protocolo que pode melhorar, né? Tem as variações do Spanning Tree, que é do escopo do CCNA, tá? Além disso, nós temos, depois que a porta passou lá então, né? Ela passou, rodou o max age, aí ela passou lá por listen, ela passou por learning, né? Learning, certo? Depois que ela passou por esses dois status, aí sim a minha porta vai chegar no forwarding state. O forwarding state, aqui sim é onde eu envio e recebo datas e é o status que eu deveria escolher para trabalhar, né, quando eu quero uma interface rodando tráfego do cliente. Beleza? Esses são os status das portas bem simples e tem que ter essa teoria clara na cabeça para você poder fazer a implementação do Spanning Tree e fazer ele funcionar da maneira que ele deve funcionar, cara. Por isso que a base sólida é fundamental, cara. Não pula direto lá para a implementação, porque sem conhecer como é que você implementa, é quase impossível
sem conhecer como é que a teoria funciona, é quase impossível você fazer uma implementação decente, né? Então, na hora que você cair para a implementação, você tem que ter esse conceito aqui muito claro. É isso aí, galerinha. Spanning Tree, você viu que esse protocolo ele vai te perseguir e você vai se deparar com ele sooner or later. Agora é o seguinte, manda para mim nos comentários aqui, tá? O que você achou dessa aula? O que você achou desse conteúdo que a gente preparou para você? O que você aprendeu sobre o protocolo Spanning Tree? Comenta aqui qualquer coisa, cara. Você pode ter amado, você comenta. Se você odiou, você comenta também, para a gente saber e ter um feedback e conseguir melhorar e a próxima aula ser ainda mais direcionada para aquilo que você precisa. Eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite que eu deixei lá no início para vocês, que a pós-graduação em rede de cibersegurança da HackOne, ela está com matrículas abertas, o link está na descrição e eu vejo vocês na próxima terça-feira às 20 horas. Conto com vocês, contem comigo, vamos com tudo.